Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Seu Primeiro Aquário Plantado. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer uma etapa muito importante e crucial na montagem de aquário plantado, que é o plantio. E não, eu não vou plantar a caixa, né? As plantas estão aqui dentro, são plantas da Aquaplant muito especiais que eu vou falar logo para vocês. Aqui do lado tá o meu material de plantio que eu já mostro pra vocês também. Então é basicamente isso. Ansiosa? Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de começar então vou fazer um unboxing das plantas, falar um pouquinho delas, falar da Aquaplant e tal. Vou tirar a água daqui, que eu deixei rodando a água aí pra remover um pouquinho do tanino, a areia, o pó da areia, do substrato e tudo mais. E aí a gente faz o plantio, tá? O que eu vou usar pra fazer o plantio? E aí durante a montagem do plantio eu dou algumas dicas pra vocês por narração, tá? Eu vou usar basicamente uma pinça, no caso essa é uma pinça específica da Oceantec, eu falei pra vocês no vídeo passado. A Oceantec tem um kit plantio, alguns dos meus materiais de plantio não estão aqui, estão em outro lugar. Por enquanto é só a pinça que tá aqui, tá? Mas é legal porque você compra uma vez e usa pra vida inteira. Todos os aquários a gente usa, até aquário marinho. Claro que aquário marinho você tem que depois passar água doce e tirar pra não enferrujar. Só que dá pra usar pra muita coisa, essas pinças, a espátula, a tesoura. Tem tesoura com mola, tesoura sem mola, enfim, tem bastante coisa legal aí da Oceantec, o kit plantio. Como eu falei pra você, é uma coisa que você compra uma vez e você usa a sua vida inteira, tá? Eu vou usar linha de 100% algodão verde, para ficar da mesma cor das plantas. Algumas das plantas a gente vai amarrar, tá? E vou usar cola, no caso Tech Bond aqui, algumas plantas a gente vai colar. Sempre dê preferência quando você puder amarrar, porque amarrar você evita aí que a planta tenha um desgaste, morra e tal, mas algumas você pode colar sem problema, tá? Aí que dica que eu dou aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou usar uma cola simples, estilo Super Bonder e tal, porque eu vou tirar toda a água, então vai ser um pouco mais simples, tá? Se você quiser fazer com mais segurança, se você quiser fazer, ainda mais você que tá com água já, e você quiser fazer aí a colagem com uma cola específica, aí você pode usar a da Siken, que é a Flourish Glue, que é uma cola... Tem um princípio ativo parecido com o da Super Bonder, só que ele tem algumas mudanças para ser mais próprio ainda para aquário, para você não ter nenhum tipo de problema. A gente não vai ter nada de intoxicação dos peixes, sem nada, tá, pessoal? Mas se você quiser um pouco mais de segurança, você pode investir um pouco mais nessa cola, tá? Então é isso. Eu vou fazer aqui um unboxing das plantas aqui da Aquaplant que chegaram, eu comprei pela internet, galera, chegaram por aqui, e aí eu mostro pra vocês como é que vai ser, a gente faz plantio. Bora lá então. Vamos lá então, pessoal. Recapitulando, no vídeo passado a gente montou a hardscape, né? Usou aí os troncos, rochas, substrato fértil, substrato inerte e tal. E agora, depois de deixar a água rodando um tempo, a gente vai tirar a água e vai fazer o plantio, tá? Sem água. A gente vai borrifando as plantas e tal, mas vai fazer sem água, tá? Então não se esqueça de assistir o vídeo passado aí se você quiser conferir toda a playlist e a sequência de vídeos, beleza? Vamos falar então das plantas aqui da Aquaplant, né, pessoal? Eles eram legalzinho aqui, em plástico bolha. Olha que legal, galera. Eu peguei bastante planta aí pra gente povoar mais rápido aí esse aquário, tá? Só para vocês entenderem, as plantas da Aquaplant aí é o que eu mais recomendo vocês utilizarem, essas plantas in vitro. No caso a Aquaplant porque ela é pioneira no Brasil, né, em trazer essas plantas in vitro assim. In vitro significa que vem nesses copinhos assim, vem esse gelzinho, elas são cultivadas nesse gelzinho, elas não são cultivadas num aquário. E qual que é a diferença disso, né, pessoal? Primeiro que, pelo que eu já percebi, elas se adaptam mais fácil em aquário do que plantas que estão em outros aquários, por incrível que pareça, pelas experiências que eu já tive, tá? E segundo que ela é livre de patógenos, aqueles ovinhos lá de caramujo, esporos de algas, etc. Então ela é quase que estéril praticamente, tá, pessoal? Esse gelzinho aqui, ela ajuda para nutrir as plantas, elas vão se desenvolvendo a partir disso aqui. É legal que a embalagem também é bem legalzinha, bem bonita aqui, bem detalhada, bem profissional. E aqui você pode ver algumas características da planta, né? Por exemplo, o nível de iluminação, nesse caso é uma planta média. Demanda de CO2 é baixa, então ela vai demandar pouco CO2. Quanto que ela cresce mais ou menos? Em torno de 2 a 4 centímetros. E aí, qual que é o mais recomendado você colocar essa planta? Entre troncos e pedras. É legal porque a partir disso você pode aí pensar como é que você vai fazer o plantio aí no seu aquário, né? Então é isso, galera. Esse daqui é um musgo, né? É a vesicularia ferrei,
whipping. Whipping sempre tem whipping, é musgo, tá? Então a gente vai utilizar e mostrar um pouquinho para vocês aí de alguns dos musgos. A gente vai usar uns 2, 3 tipos de musgo aqui, enfim, tem bastante variedade legal. E ela é considerada de média demanda, ou seja, não é tão fácil, mas também não é tão difícil, tá, pessoal? Então é basicamente isso. E aí como é que vocês podem escolher a planta de vocês? Entre no site da Aquaplant, que é aquaplant.com.br, e lá tem lista de planta. E tem lista por fácil, média, alta dificuldade. E aí o que vocês podem fazer? Além de ver as características aqui do crescimento da planta e onde que elas podem ser colocadas em troncos e pedras, você pode pegar o nome da planta, pesquisar no Google, ver ela crescida para ter uma ideia de onde você vai encaixar no seu aquário. Se é num tronco, se é numa rocha, se é num substrato, se é mais atrás do aquário, se é na frente, enfim. Então eu vou fazendo mais ou menos baseado aí na pesquisa que eu fiz e na experiência que eu também já tenho com essas plantas, tá? Musgo, por exemplo, normalmente a gente coloca aí grudado ou em rocha ou em tronco na maioria dos casos, né? Normalmente a gente não deixa no substrato, porque musgo é mais fácil de se esgrudar e aí ele pode acabar se alastrando pelo aquário. Então normalmente a gente pega uma linha, né, para grudar ele, ou gruda com a cola, tá? No caso da linha, ele fica mais uniforme, tá? No caso do musgo. Beleza, então é isso, pessoal. A gente tem diversas plantas aqui, eu vou mostrando algumas delas, tá? E aí a gente vai fazendo o plantio delas no aquário, eu vou dando algumas dicas. Bora lá então. Bom, galera, a primeira coisa que a gente fez foi retirar toda a água que estava dentro do aquário. Lembrando que essa água que eu coloquei foi água da torneira mesmo, não coloquei condicionador, não coloquei nada. A ideia foi mais deixar mesmo, dar uma limpada aí no substrato e tal. Vocês podem ter percebido que o vidro ficou bem sujo aí com uma espuminha aí. Eu mostrei aí na esponja pra vocês verem quanto ficou suja a esponja, que foi justamente o pó do substrato, né? Todo o substrato aí, normalmente, os que não vêm limpo, né? Eles têm esse pozinho. E aí faz esse processo ajudar bastante na limpeza para quem não quer ficar limpando o substrato por fora. E agora bora começar o plantio, bora lá? Bom, mais um item aí que eu esqueci de falar para vocês é vocês terem alguma coisinha aí para esguichar água nas plantas, porque se tá mexendo aí num aquário vazio, sem água e tal, elas podem acabar ressecando. Então é bom sempre ir borrifando água aos pouquinhos para elas não secarem, beleza? E qual vai ser a ordem das plantas aí, né, pessoal? Bom, eu vou começar do fundo até a frente e depois eu entro nas plantas que são de cima, que vão ficar nas raízes, grudadas, enfim. Então aqui eu tô mostrando um pouquinho pra vocês aí. As plantas da Aquaplant é bom dar uma limpadinha antes. O que tem em gel, você tem que retirar o gel antes de fazer o plantio, tá? E aí eu recomendo vocês pegarem uma bandejinha, uma coisa, como eu tô mostrando aí pra vocês, aí vocês vão separando aí as mudinhas aí pra poder fazer o plantio, tá? Começamos pela Limóphila sessilifera, que é uma planta muito parecida com a cabomba e ela é uma planta que cresce bastante. Então vamos basicamente forrar todo o fundo do aquário com ela. Para fazer o plantio, vocês pegam a pinça, vocês vão deixar nessa posição meio que em diagonal, quase para cima aí. Vão fazer um chumacinho aí com a raiz dela e aí vocês vão colocar bem no fundinho. E aí vocês tiram um pouquinho a pinça, tira bem devagarzinho, vocês vão ver que ela vai ficar lá. Bem presinha, tá? Quando o aquário já tá com água, isso é um pouquinho mais chato. Eventualmente a plantinha pode acabar saindo e aí você tem que ficar um tempinho a mais pra conseguir, beleza? A próxima planta, pessoal, é a Marsilea. A Marsilea é uma planta carpete, tá? Teoricamente, eu colocaria ela na frente do aquário, mas como a gente colocou o substrato fértil até o meio do aquário, então eu vou encher mais a parte do meio com ela e eu não vou colocar nenhuma outra planta maior nessa parte da frente do meio pra a gente ver ela crescendo e acabar não tampando a planta, né? É sempre bom pensar isso também. Se você colocar uma planta maior na frente e outra menor atrás, pode ser que uma acabe tampando a outra, tá? A próxima planta, pessoal, é Grophylla Polysperma Rosalia Virg, que é basicamente uma planta que também cresce bastante e quando você tem aí uma alimentação bem forte aí e tudo mais, ela fica com um tom mais avermelhado, tá? Talvez não fique tão avermelhado, mas com certeza ela deve ir bem no nosso aquário. Como ela cresce bem, a gente deixa ou no meio ou nas laterais também, pessoal, mais pra parte do fundo, tá? A próxima planta é a Sagittara subulata. Já a Sagittara, pessoal, é uma planta que ela tem... As folhas até que são grandes, mas ela não cresce tanto assim pra cima. Então é uma planta bem legal de colocar no meio do aquário, principalmente entre raízes, fica bem bonita.
A próxima planta que vamos colocar é a Microsorum Windlove, galera, que é uma Microsorum, você já deve conhecer na Microsorum, aquelas bem grandonas lá, só que essa é pequenininha e na pontinha das folhas dela, ela é meio que cortadinha, bem bonitinha, bem diferente. Como é uma planta que não cresce muito, ela é de rizoma. O que significa ser de rizoma? Rizoma é um negocinho que fica embaixo dela, não pode ser enterrada como as outras, tá? Então o ideal é ela ficar na coluna d'água. Então essas plantas a gente costuma colocar entre raízes, ou você gruda mesmo nas raízes, no tronco, nas rochas, enfim. E aí nesse caso a gente vai começar a aprender com a linha de algodão, pessoal, porque com a linha de algodão a gente vai conseguir aí prender ela, e aí se você usar cola pode ser que dê uma queimadinha. No caso, como eu sou muito ruim de pegar aí, principalmente pouco espaço, essas linhas e dar nó e tal, eu vou dar uma boa amarradinha. Em vez de eu dar um nó, eu vou dar um pinguinho de cola exatamente no meio, aí onde fica a intersecção, para ela como se estivesse bem amarradinha, tá, pessoal? Vocês podem tentar isso aí você evita queimar muita planta, tá? Tem algumas que talvez não dê, aí eu vou tentar fazer com cola, mas provavelmente deve dar certo. E agora, pessoal, vamos para os musgos, né? A Aquaplant tem toda uma linha de musgo aí, é muito legal porque eles têm várias opções diferentes, cada um cresce de um jeito, tá? Bom, a gente tem inicialmente o famoso musgo de Java, que é um dos musgos mais conhecidos e mais fáceis de criar. Temos em sequência a Texophilium SPF Flame, que ela fica como se fosse uma cabecinha punk aí, ela fica bem pra cima, o musgo é bem legal e diferente. Na sequência temos o Christmas aí, que dependendo de como você cria ele, parece uma arvorezinha de Natal, fica bem bonita, a gente já colocou em aquários nossos. E por fim, a Vesicularia Weeping aí, que também é um musgo aí bem bonitinho, mais ou menos parecido aí com o Christmas. Os musgos no geral você pode amarrar, assim como eu falei pra vocês aí com a linha, ou vocês podem colar. Se vocês colarem, vai dar uma queimadinha na base deles, só que todo o resto vai continuar crescendo. Ele vai crescer mais pra cima, tá, pessoal? Quando você amarra com a linha, ele vai crescer mais deitadinho aí no tronco. Então depende do layout que você vai querer, tá bom? Bom, pessoal, agora antes da gente finalizar o vídeo, fazer algumas considerações e tal, eu vou recapitular o que a gente falou no vídeo passado sobre hardscape rapidinho, tá? O mais importante, na verdade, aqui nesse tipo de hardscape aqui, principalmente esse nature e tal, que eu curto muito, são as raízes, tá? Muitas vezes você vai numa loja, você vai comprar um tronco, alguma coisa, é meio reto, não dá muito certo para usar ele, pelo menos ele sozinho, tá? Então eu recomendo muito quando vocês forem fazer um estilo desse, vocês comprarem esses tipos de raízes que tem várias ramificações. Uma das marcas mais conhecidas de raízes é a da Oceantec. Ela tem essas ramificações muito bonitas. Vocês viram que mesmo ela ficando aí 3, 4 dias mais ou menos na água, não soltou quase nada de tanino, ou seja, você não vai ter muita dor de cabeça com tanino. Ela já é tratada, não tem cupim, não tem parasita, não tem nada, então ela já é totalmente segura, tá? Tem para comprar na internet, vocês também podem achar em diversas lojas de aquarismo aí que trabalham com o hardscape, beleza? E também a gente não vai fazer toda a regulagem de parâmetros no aquário hoje e tal, a gente só vai encher o básico do básico aqui, a água, para as plantas não ficarem sem água e tal. Não vamos usar o estilo DSM, né, que é aquele lá que você deixa as plantas só com um pouquinho de água aí, vai forrar com um papel por cima aí para deixar elas enraizando antes de molar. A gente vai colocar água hoje mesmo, até porque elas ficaram um tempo aí no transporte até chegar na minha casa, e também eu levei uns 2, 3 dias para conseguir fazer a gravação, tá? E aí para circular essa água aí, a gente não vai ligar todos os equipamentos, fazer tudo certinho, mas a gente vai deixar o hang-on ligado também. No caso, como eu falei para vocês no vídeo passado, a gente está utilizando o hang-on da Oceantec aqui de 450 litros por hora, que vai ser mais do que suficiente para esse aquário, e também o Perlon aí da Yifang, que tirou bastante sujeira, principalmente pó de substrato aí, a gente vai continuar utilizando ele por aqui. E o pessoal ficou se perguntando em relação à iluminação, a gente tá com o lançamento aqui da Aqualumine testando, né? Primeira vez que eu tô testando essa daqui. Da Aqualumine a gente já testou algumas luminárias, essa daqui é a primeira vez que a gente tá testando, que é a Aquabar de 40 centímetros.
Ela foi feita inicialmente para dar um boost de iluminação em conjunto com as luminárias principais que eles têm, você usa as duas juntas e tal. Mas nesse caso aqui a gente está usando como se fosse uma luminária para aquário low damage, tem LEDs de ótima qualidade, tem tudo, enfim. Então em teoria funciona muito bem. A gente está vendo que aparentemente ela ilumina muito bem aqui, não está com os pontos mortos, ela tem um preço mais acessível por causa disso. E com certeza eu acho que vai ser sucesso aí, vamos acompanhar. Vamos lá então, pessoal, vamos começar enchendo o aquário. Eu peguei a água da torneira aqui, tá? Depois vai ter, o próximo vídeo vai ser ensinando a regular os parâmetros aí para aquário plantado, ainda mais que eu vou colocar tetras e tal. Hoje eu vou deixar só o básico, porque essas plantas, assim que você planteou elas e você já mexe muito na água, muitos parâmetros, já coloca a fertilização e tal, elas podem sentir, em vez de crescer, elas vão retrair, tá? Então a gente vai fazer o mínimo do mínimo do mínimo aqui, que é, pegou a água da torneira, no caso, a gente vai colocar um condicionador de água, que estamos utilizando o Effective Conditioner da ReFlowers para remover cloro, cloramina, metais pesados e tudo mais. E como eu sei que a água do meu abastecimento é bem alcalina aí e não combina muito com as plantas, então antes de colocar no aquário eu já vou reduzir um pouco o pH, tá? Eu já sei a medida certa, depois eu mostro no teste para vocês, mas basicamente eu estou utilizando também da ReFlowers, no caso o pH-, que ajuda a reduzir o pH. Então eu coloco um pouco dos dois, dei uma mexida na água e assim eu vou reencher o aquário, assim como a gente fez a primeira vez, mas agora já com um pré-tratamento, para deixar aí circulando, e daqui a uma semaninha a gente vai fazer uma regulagem de parâmetros e também começar a suplementar a água, tá bom? Lembrando, pessoal, que vocês devem fazer isso bem devagar, como falei no vídeo anterior, para vocês não acabarem aí remexendo o hardscape e tal e tirando tudo, tá? Bom, depois a gente fez uma limpeza aí nos vidros e tal, e também comecei a limpar os vidros por dentro, né? Como eu mostrei pra vocês aí no começo do projeto, eu tô testando aqui o nano o limpador magnético da Flipper, o Pico, que ele é bem pequenininho, vai ajudar bastante, principalmente como tem muita raiz aí perto do vidro. Outros limpadores magnéticos aqui iriam ficar muito grandes, então esse daqui vai ficar bem legal e vai funcionar muito bem. Mostrei pra vocês limpando aí e já tá ajudando pra caramba. E aí vamos fazer um teste rápido aqui, né? Falei pra vocês aí do pH da minha água e tal. Lembrando que o próximo vídeo, relembrando aliás, que eu vou falar aí sobre regulagem de parâmetros e tal. Mas no caso aí, pessoal, só pra vocês verem como a água do meu abastecimento é alcalino, a gente vai utilizar o teste da Indusfarma aqui de pH. Lembrando também que os produtos da Indusfarma, eles têm uma loja própria que vende pela internet, que é loja.indusfarma.com.br, tá? O substrato fértil, tudo que a gente mostrou aqui também, que são deles, eles vendem por lá. Bom, a gente fez o teste de pH. Primeiro eu fiz com a água da torneira, vocês estão vendo que tá bem alcalina, entre 7,2 a 7,5, então tá bem azulzinho aí. E aí depois, na sequência, eu peguei o teste, fiz o teste a partir da água do aquário já com o acidificante da ReFlowers. E vocês estão vendo aí que o pH está entre 6,6, que é o ideal, né? Eu ainda vou ter que descer mais um pouco esse pH, porque eu vou ter que subir o KH, enfim, mas isso é papo para o próximo vídeo. E para finalizar com chave de ouro, eu tenho mais uma novidade aí para vocês, pessoal, que é a planta de superfície, aquelas plantas que ficam por cima e tudo mais. Deixei por último aí, obviamente, precisa de água, né, para colocar elas, mas a gente vai usar a Limobium ligatum, que é uma planta de superfície aí, lembrando as alfaces d'água e tudo mais. A única questão, pessoal, é que é uma planta que ela se espalha muito rápido, então depois a gente vai colocar uma gradinha de proteção aí com mangueirinha de silicone, uma coisa do gênero aí, para ela se proliferar só de um lado e não tampar o aquário inteiro e matar as outras plantas por falta de iluminação, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, espero que tenham curtido o vídeo aí. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários e aguardem o próximo vídeo aí e acompanhem a playlist aí, beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima!